especial, porque a maioria de nós não conseguimos passar 2 horas durante um dia na semana pensando em Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus e tirando nossos pensamentos desse mundo terreno e levando nossos pensamentos para o alto. Então o culto sempre é uma oportunidade maravilhosa para que todos nós possamos nos desgarrar desse mundo e nos agarrar cada vez mais no mundo espiritual e no mundo de Deus. Agora nós entramos numa parte muito especial. Quero agradecer bastante aos irmãos da igreja, ao pessoal que tocou, que cantou, ao coral maravilhoso, que tem essa função incrível de levar nossos pensamentos, de nos fazer desprender desse mundo que nós vivemos tanto e tentar levar nossa alma, nossos pensamentos, tudo que nós somos para a divindade do Senhor, para estarmos de pé na frente dele, de corações quebrantados, ajoelhados, agradecidos por tudo que Deus tem feito. Podemos tomar a ceia juntos, que é tão especial. Obrigado, irmão, por podermos lembrar de Jesus, de lembrar desse momento tão marcante na história do mundo espiritual, mas também marcante para nós individualmente, que tem um significado tão grande para nós. E agora a gente pode entrar num outro momento especial do culto, na adoração, que é ler a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em João capítulo 6, e nós vamos estudar hoje uma história muito conhecida e tirarmos alguns pensamentos, reflexões e pensamentos que podem nos ajudar a construir em nós uma vida espiritual mais forte ao lado de Deus. Eu tenho uma pessoa muito especial que eu queria apresentar aqui para vocês, 3 pessoas hoje de manhã comigo, que é a minha esposa. Então pode vir aqui, meu filho Luca e minha filha Bruna. Então quero que vocês os conheçam, ou vejam de novo. Então, como vocês sabem, a minha filha Bruna é mineira, nasceu aqui, né? Então o Luca nasceu em São Paulo, né? Então ele tem 10 anos, a Bruna tem 14. Eles estiveram no retiro aqui de Belo Horizonte essa semana, e nós queremos então expressar como família, agradecer toda a igreja pelo que vocês fizeram por nossas famílias e nossos filhos. Queria muito poder agradecer primeiro a Deus de poder estar aqui, né? Estar visitando a igreja, por ter Belo Horizonte ter sediado aqui esse swamp camp, esse acampamento para os jovens. Isso é muito precioso, né? Acho que a gente poder investir na nova geração, né? Cada um que se sacrificou para o seu filho poder participar, né? Foi um grande privilégio. Acho que cada um poder ouvir os seus filhos falando é uma grande alegria no nosso coração, né? Então eu quero muito agradecer a Igreja de Belo Horizonte por sediar, todas as pessoas que estiveram trabalhando para esse acampamento acontecer, né? Sei que os bastidores, o Nicolas falou para a mãe dele: eu não vi você dando aula nenhuma, o que você fez? Por tudo isso que aconteceu, acho que eu tive que fazer alguma coisa, né? Quando você vai num show, você só vê o show, você não sabe tudo que tem antes, né? Os caras trabalham, o show dura 2, os caras trabalham 9 horas para montar o show, né? Então, muita coisa é feita atrás, né? Antes de acontecer o acampamento, né? Então, muito agradecer mesmo cada um que se empenhou para mandar seu filho para lá, e cada um que trabalhou. E agradecer muito a Denise e o Marcos, que se empenharam bastante nisso, o Samuel do Rio de Janeiro, que deu todo o coração, o pessoal que veio dos Estados Unidos também, ficaram muito impactados com as crianças, né? Que é a enfermeira falou assim: nossa, como são crianças doces, as nossas crianças não são assim como elas, né? Que vêm, abraçam, agradecem. Então, veja assim como nós também podemos inspirar também, né, o amor de Deus na vida dos irmãos que vêm, né? Então eu sei que Deus ficou muito feliz. Acho que isso que é tão bom, Deus ver, fica feliz, né, de ver as crianças podendo conhecer mais sobre Ele e poderem criar mais relacionamento, né? Então muito obrigada para os irmãos aqui, obrigada por ver cada um aqui fiel, lutando, para os novos que estão conhecendo, né, mais a Cristo. É muito inspirador sempre estar aqui em Belo Horizonte. Enche nosso coração de muita alegria essa igreja aqui. Muito obrigada. Os irmãos solteiros que tiveram no retiro em São Paulo, tem alguns aqui que tiveram no retiro em São Paulo. Eu lembro que quando vocês chegaram, eu perguntei se vocês tinham levado pão de queijo e doce de leite, lembra? Também um de vocês levou, então mas eu quero dizer que eu já fui no mercado e já comprei, tá bom? Já que vocês não levaram, eu vim buscar pessoalmente aqui, porque não tem condição. Como é que você vai para São Paulo e não leva pão de queijo e doce de leite pra gente? Não tem condição, né? Não pode fazer isso com a gente.
E também dizer que os italianos têm um costume muito grande, que é chamada Fontana di Trevi. É uma fontana na Itália, em Roma, que quando você vai, você vira de costas e joga uma moedinha. E faz um único pedido, que eu possa voltar para a Itália. Você vai visitar e aí você quer voltar para visitar. Então, a minha Fontana di Trevi aqui em Belo Horizonte é o caldo de mandioca. Então tem um barzinho aqui na rua Vinda Brasil que toda vez que eu venho eu vou lá. Tomo um caldo de mandioca. Fui lá antes do culto na quarta. Tomo um caldo de mandioca e falo: Senhor, me ajude a voltar. Se eu não voltar, eu não sei, mas que o caldo estava bom, estava bom. Nossa, que coisa boa, né? Então hoje nós vamos falar sobre alimentação. Em João capítulo 6, versículo 1, nós vamos falar sobre a primeira multiplicação de pães. Eu tenho estudado o livro de João por mais de 2 anos. Eu estou estudando o livro de João versículo por versículo. E é um estudo pessoal que eu tenho feito e depois os estudos viram uma aula. Mas eu tenho feito para tirar coisas mais profundas de Jesus. E é impressionante você estudar o livro de João e você vê até aqui a fome e a sede que Jesus tinha de passar a mensagem para as pessoas. Se você consegue começar a entender o coração de Jesus, uma fome que ele tinha, uma sede, um desejo de que as pessoas pudessem entender que ele era o Messias, que ele era o prometido, que ele era o filho prometido, que ele era a promessa do Velho Testamento inteirinho ali, na frente deles, em carne e osso, ensinando, amando, dando direção, e ele estava lá. Você vê até João 5 esse desejo dele que queima. Você vê nas escrituras, queima no coração dele. Ele vê a resistência das pessoas, ele vê que os líderes não aceitam, ele vê que as pessoas estão preocupadas com liderança, com título, de tomar lugar, com carreira espiritual. E Jesus tem embates com os líderes, e ele encontra os pecadores ouvem, e ele cura, ele faz milagres. Mas você vê no livro de João, você vê uma essência que é um amor que Deus tem em levar Jesus até nós. Uma fome, um desejo, algo que queimava no coração dele, e que eu quero tentar passar para vocês isso hoje. E como Jesus queria chegar no coração das pessoas, e ele fazia qualquer que fosse necessário para que cada um pudesse entender a grandeza dele. E hoje de manhã a minha oração é que eu e você, todos nós, membros da igreja, amigos que estão visitando a nossa igreja, muito obrigado pela sua presença, mas que todos nós, num corpo só, numa mente, que a gente possa se envolver nessa história, que a gente possa se colocar, não só ler a história de fora, mas que a gente consiga entrar na história e se posicionar e enxergar quem nós somos nessa história e tirar para nós o que Jesus quer ensinar para nós, para que quando a gente saia daqui, a gente saia com alimento, que a gente saia com coisas dentro do nosso coração que vem da palavra de Deus, não do que eu vou falar tanto, mas que vem do ensino da palavra, da importância da palavra que tem para entrar em nossos corações. Olha, eu amo vocês demais, eu vivi uma das épocas mais lindas e importantes da minha vida aqui. Deus sabe que eu queria morrer aqui, né? Talvez eu morra um dia pregando aqui, talvez Deus vai fazer isso. Mas, apesar da ligação tão amorosa que a gente tem, tão afetiva que nós temos, minha família com vocês, irmãos, a coisa mais importante hoje é a gente ouvir a palavra de Deus. É a gente tentar se encaixar aqui nessa história, achar onde nós estamos e tentar levar nossos corações para onde Deus deseja. Amém? Seja bem-vindo, vamos juntos estudar a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã, pelo Espírito do Senhor que está presente em cada um de nós. Por isso, hoje nos reunimos e podemos chamar-nos de igreja, uma reunião dos seus filhos amados, com nossos amigos, e juntos queremos agora levar nossos corações e nossas mentes, nossos pensamentos, nossas reflexões para o encontro do Senhor, para que a palavra entre, faça-nos meditar, faça-nos pensar sobre nossas próprias vidas, não sobre a pessoa do lado, nem sobre alguém que não está aqui, mas que faça-nos pensar sobre nós mesmos, e que a gente possa hoje
sair daqui mais próximo, mais determinado, mais apaixonado, reconhecendo muito mais quão maravilhoso é esse Deus que nós temos, e quanto Jesus quer se aproximar de cada um de nós, viver em nós através do Espírito Santo, para que vivenciemos os valores de caráter, do fruto do Espírito em nossas vidas, para que nos tornemos, Pai, não só uma imagem figurativa de Cristo, mas uma imagem real, profunda, honesta, no mais íntimo de nossos corações, Pai. Nos acompanhe nesse tempo, e obrigado pelo tempo tão especial que nós temos agora, o privilégio de ler Sua Palavra, e ela chegar até nós tão viva e eficaz, e que ela possa cortar nossos corações, dividir alma e espírito, e nos fazer escolher a parte essencial. Agradecemos por tudo isso, pelo exemplo de Jesus, e oramos em nome dele. Amém. João capítulo 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande um povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, deu repartir entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sim, sem dúvida, esse é o profeta que deve vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus aqui no versículo 1, ele já está aqui na margem da Galileia, no mar de Tiberíades. Ele está ali depois de um tempo, e nós vamos ver nessa parte de alimentar um pouco sobre fé, e vamos estudar um pouco sobre incredulidade. Nós veremos a incredulidade apresentada a Jesus como um pecado real e verdadeiro. E veremos também sobre a fé, que é o caminho para a salvação do homem. No versículo 2, Jesus, ele observa: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então aqui Jesus começa a perceber o que? As pessoas estão entusiasmadas atrás dele, estão vindo atrás dele, e por uma grande razão, eles têm um bom motivo para segui-los. A Bíblia fala: eles tinham visto sinais miraculosos que Jesus tinha realizado nos doentes. Então, em razão desses sinais miraculosos, da cura de pessoas, que são obras que o Pai confiou a Jesus para realizar, e para que ele as realizasse, então as pessoas vão atrás dele. Estavam lá, Jesus fazia muitos milagres, sempre fez milagres, e continua fazendo na nossa própria vida até hoje. Amém. E as pessoas estavam indo atrás dele, né? Tudo isso, todos esses milagres serviam para autenticar a presença de Jesus, para afirmar: esse realmente é o Filho de Deus, e creio nele. Mas essa grande mobilização que houve aqui na Galileia, mais de 5.000 homens, poderia ser o início de uma fé verdadeira, ou de uma incredulidade enorme no povo. Haviam bons motivos para segui-lo, e as pessoas foram atrás dele.
A gente vê no versículo 3 qual era o desejo de Jesus. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Jesus queria então passar um tempo com seus discípulos, sossegado. Estava próximo da Páscoa. Era um momento muito significativo para Jesus. Por quê? Porque agora ele estava começando a falar com seus discípulos sobre a Páscoa, sobre essa ligação dele com a Páscoa. A Páscoa que para eles representava essa refeição sagrada, né, na qual Israel festejava o quê? A grande libertação que eles tiveram, né, a grande aliança de Deus agora, e a libertação completa que eles tiveram da escravidão. Agora Jesus vem para renovar e Jesus vem para substituir a Páscoa, pelo fato de que ele agora já não é mais um maná do céu, agora ele vem, ele fisicamente vem, espiritualmente ele vem, agora para preparar essa nova refeição para o povo de Deus, onde o que ele oferece não é mais o pão do maná, mas agora o que ele oferece é a própria carne, o próprio sangue, e ele oferece e se prepara para aqueles que estão dispostos a recebê-lo. Ele está nesse tempo tão especial, querendo passar tempo com seus discípulos, mas ele não consegue. No versículo 5 a Bíblia fala: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Você imagina que desafio era esse? Né? Nem deu tempo para Jesus aproveitar. O povo está atrás de Jesus, correndo atrás dele. E Jesus vê tudo isso e faz uma pergunta para Filipe: e aí, Filipe, como que a gente vai alimentar tanta gente? A Bíblia fala em 5.000 homens, nem contou as crianças e as mulheres. Como que nós vamos alimentar tanta gente? Né? Eles são muitos, nós somos pouquinhos, como que a gente vai prover tudo isso? Agora olha que interessante o que Jesus fala no versículo 6. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. O que Jesus está fazendo? Contando uma piada? Pô, já que você sabe a resposta, por que você pergunta para mim? Por que tem essa parte na Bíblia? Né? Por que Jesus ele fala: olha, então Filipe, o que nós vamos fazer? Né? Ele fez essa pergunta que queria pô-lo à prova. Mas Jesus já tinha em mente o que ia fazer. É interessante como Jesus trabalha no coração de cada um de nós. Jesus já tem em mente o que ele vai fazer. Já sabe o que vai fazer. Por quê? Porque ele é Jesus, irmãos. Porque ele é Senhor. Porque ele tem poder. Porque ele afirma em João 5 que ele está ligado com o Pai. E tudo que ele faz é o Pai que diz para ele fazer. Então é o próprio Deus na terra que tem poder de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você imagina na sua vida ele poderia fazer. E ele já tem em mente o que fazer. Ele já tem em mente como ajudar as pessoas. Ele já tem em mente em como alimentar as pessoas. Mas aí ele fala para Filipe: e aí? Vou te pôr a prova. Dá uma resposta, Filipe. Dá uma resposta. Né? Às vezes não parece uma situação na sua vida, na minha, que você talvez hoje de manhã, ultimamente, você tem passado por situações na sua vida que você está tentando achar a resposta. E agora, o que eu faço? Muitas vezes Jesus vem e pergunta para nós: e agora, o que você vai fazer com essa situação na sua vida? Como é que você vai resolver esse problema na sua vida? Ou pode ser uma questão espiritual, uma questão emocional, uma questão financeira, qualquer tipo de questão. Jesus pergunta, calmamente, tranquilamente, ele pergunta para você: o que você vai fazer? Mas Jesus já tem em mente o que ele vai fazer. Anos atrás, antes de você estar aqui hoje, Jesus já sabia o que ele ia fazer com a tua vida. Ele já sabia o que ia fazer com a minha vida. Mas ele pergunta para nós, ele diz: e aí, o que você vai fazer? E ele fez isso para Filipe. Nós somos colocados à prova, irmãos, como Filipe foi colocado à prova. Como Filipe foi colocado à prova. Para a gente descobrir qual é a nossa resposta e descobrir qual é a resposta de Cristo. Porque às vezes nós temos as respostas,
E às vezes nós achamos que as nossas respostas estão certas. Mas Jesus quer que a gente ouça a resposta dele. O que ele pensa? Que muitas vezes pode ser exatamente o que nós estamos pensando. E outros momentos da nossa vida pode ser completamente diferente do que a gente está pensando ou vivendo naquele instante. Esse Filipe, sabe quem é esse Filipe que ele está conversando aqui? É o Filipe de João 1,45. Se você ler comigo rapidinho, você vai ver que Filipe é esse. Aquele Filipe entusiasmado por ter encontrado Jesus. Aquele Filipe animado por ter encontrado o Messias. Em João 1,45 diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. Nós achamos o Messias, cara. Nós achamos o Messias, aquele que Moisés falou, o Filho. Nós achamos. Ele está empolgado, ele está animado, ele está louco. E agora Jesus pergunta para ele: e agora, o que você vai fazer? 5 capítulos depois. Será que você está tão animado como você estava em João 1? Será que você está com tanta fé como em João 1? Será que você tem tanta certeza como em João 1? Parece nós. Jesus pergunta hoje: será que você está com tanta fé como anos atrás? Será que você tem tanta convicção como anos atrás? Será que você tem o mesmo entusiasmo que você tinha como você me encontrou lá atrás? Será? E ele então questiona Filipe. Pergunta. Mas Jesus já sabia o que fazer. No versículo 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Poxa da vida. Cadê a fé? Cadê o entusiasmo? Cadê a lembrança das memórias maravilhosas do que Jesus fez na vida desse cara? Ah, se Filipe respondesse como Filipe de João 1,45. Qual seria a resposta do Filipe de João 1,45? Senhor, o Senhor é o Messias. Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Alimentar 5.000 pessoas. Que isso, Senhor? Isso aí não é problema nenhum. Mas você percebe? Ele não é o mesmo, Filipe. E a pergunta para nós hoje, se nós somos os mesmos quando encontramos Jesus. Se eu tenho a mesma fé, se eu tenho a mesma gratidão, mesmo entusiasmo por aquele que eu encontrei alguns anos atrás e mudou completamente a minha vida. Completamente a minha vida. Ah, Filipe, que reconheceu com tanta alegria a presença de Jesus, o Filho de Nazaré, o Jesus de Nazaré, que tinha visto tantos sinais miraculosos, e agora numa situação difícil, ele fala uma resposta, num sentido até: xixi, a gente não tem dinheiro. Jesus pergunta para ele: como que a gente vai alimentar tanta gente? E ele fala: Senhor, acabou o dinheiro. A gente não tem dinheiro. De novo, pensa, quantos milagres Filipe já tinha visto até aqui andando com Jesus? Muitos. Lê João 1, lê João 2, lê João 3. Leia a Bíblia. Se coloque no lugar de Filipe, leia os milagres, veja. Imagina você do lado lá do tanque de Betesda curando uma pessoa paralítica. Fica lá, entra na cena e pensa, você vendo aquilo. Filipe estava lá andando com ele o tempo inteiro. Milagre não era novidade para Filipe. Mas nessa hora parece que dá um branco na memória espiritual dele. Ele já não lembra de mais nada. Não lembra do que aconteceu. Não lembra com facilidade das coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Apesar de todas as experiências de fé que ele viveu, parece que dá um branco. Pensa se não parece a gente. Você não tem uns brancos de fé às vezes na vida? Sabe, faz 2, 3 anos atrás,
Meu pai faleceu faz 2 semanas. Eu quero agradecer bastante vocês muitos de vocês oraram, mandaram mensagem para minha família, muito obrigado. 3 anos atrás, meu pai, num dia, de repente, de madrugada, minha mãe me liga, de madrugada, 3 da manhã, meu pai passando mal, a gente vai correndo para a casa dele, leva ele para o hospital. 5h30 da manhã eu deixo meu pai no hospital com meu irmão, que eu tinha que ir para uma aula. 10 da manhã eu recebo uma mensagem da minha esposa dizendo: seu pai está na UTI. E aí eu vou para a UTI correndo, chego lá, meu pai está no hospital, eu entro para ver meu pai. Era a primeira vez na vida que alguém da minha família tinha entrado num hospital. Nunca ninguém de nós. Somos muito abençoados nessa área. E aí eu entrei lá, meu pai estava entubado. Eu deixei ele às 5 da manhã deitado numa maca e às 10h30 da manhã ele estava entubado. E o médico fala para nós: seu pai é o pior caso da UTI do hospital. E a gente ficou lá, choramos junto, minha mãe ficou desesperada, eu fiquei desesperado. E aí a gente saiu da UTI, que era um horário bem restrito de visita, e minha mãe foi para casa. Eu falei: não, mãe, eu fico aqui, que a próxima visita era às 6 horas da tarde. E eu fiquei, meio-dia 6, tentando orar. Sem conseguir orar. Veio medo, veio desespero, veio tristeza, veio um monte de sentimento que eu não tinha sentido ultimamente na minha vida. Eu tenho 25 anos na fé. Sou um membro da igreja e evangelista. Um cara que devia ser forte na fé. Eu devia ser um cara, mas ali eu vi que eu não era. Ali eu aprendi que cristão não tem currículo, tem o dia que você vive, a fé que você está vivendo no seu dia. Não importa quantos anos a gente tem, quando a situação vem, a gente fica às vezes como Felipe, não lembra mais. Ali eu não consegui lembrar das coisas maravilhosas que Deus tinha feito na minha vida. O resgate que Deus fez, minha conversão, meu casamento, meus filhos. Veio preocupação, veio medo, veio um monte de sentimentos que eu não tinha ligado na minha vida. Foi difícil. Eu me vi aqui igual o Felipe, esquecendo tudo, tendo medo da morte. Mas sabe, a coisa mais maravilhosa quando você anda com Deus é que você não tem que ser perfeito. E você também tem que ser o cara mais firme do mundo. A coisa mais maravilhosa é andar com Jesus, e depois que as emoções abaixam e você se controla, você sabe qual caminho você tem que ir. Muito bom, meu irmão. Qual é o caminho? É Cristo. É submissão. É ouvir sua palavra. Talvez naquele momento eu não consegui fazer isso. Eu não consegui. Já pedi perdão a Deus por isso. Amadureci com isso. Amadureci que foi bom esse momento. Porque quando meu pai morreu 2 semanas atrás, eu sinto que meu coração ficou em paz. Eu não fiquei revoltado. Eu não fiquei angustiado. Eu não fiquei perguntando: Deus, por que meu pai morreu? Eu não fiquei lutando. A gente chorou, sofreu, mas eu estava em paz. Confiante que Deus vai fazer sempre o melhor, mesmo quando eu não entendo. Felipe foi chamado. Eu fui chamado. E eu sei que cada um de nós, se tivéssemos a oportunidade de vir aqui, poderíamos compartilhar um momento da nossa vida que Deus chamou a gente. Num momento onde você perdeu todo o rumo da sua vida. E olha, não fica tão angustiado quando a gente não reage como deveria agir. Maior é, mas acho que é preocupar quando as nossas emoções abaixam. Se eu quero voltar para Jesus, essa é a pergunta. Se nós queremos voltar para Jesus, se expor nossa vida de novo na mão dele, nosso coração, nossa mente e tudo que nós somos. E é isso que Jesus está chamando Felipe. Ele esqueceu.
completamente que Deus tinha feito. E tantas vezes isso acontece com a gente. E aí no versículo 8 e no versículo 9, olha o que acontece. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, como se fosse uma grande notícia, né? Ó, Senhor, peraí, dá licença. Tem um rapaz aqui com 5 pães de cevada e 2 pedacinhos de peixe. Parece que era uma grande notícia, mas no fim ele fala, não vai dar isso não dá para todo jeito. Ele chega como se tivesse uma grande notícia e no fim não é uma grande notícia. Senhor, olha o que encontrei, né? Olha que coisa maravilhosa. Eu encontrei 5 pães. Se fosse 5 caminhões frigoríficos de pães, ia ser uma boa notícia, né? 5 caminhões de peixe ia ser uma grande notícia, mas 5 pães e 2 peixes, né? Esse pão de cevada que ele encontra aqui era chamado naquela época o pão barato dos pobres. Era um pão que tinha mais ou menos um formato de 30 centímetros, ele era redondo, bem fininho, que as pessoas não cortavam ele com faca, eles dividiam, era repartido. Então era um pão bem pequenininho que provavelmente esse garoto, quem estava com esse pão, com esse alimento, trouxe para si mesmo para se alimentar durante aquele período, né? Então não representava muito, nem quantidade nem qualidade, né? Então André deixa bem claro, ó, isso não é suficiente para ninguém, não vai dar para ninguém, tá bom? E aí, como continua a história no versículo 10, disse Jesus: mande o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 1000 homens. Parece que isso não é nada. Manda todo mundo sentar. Mas os discípulos sabem que nessa direção, que existia uma tradição, quando você mandava alguém sentar, é porque você ia servir a comida. E imagina, Jesus falou, não, agora pode mandar todo mundo sentar. O que eles estavam entendendo é, o que Jesus está pedindo para nós? É que então ele vai servir a comida? E era isso que estava passando na mente, provavelmente, deles, né? Ok, agora vamos começar o preparativo para a refeição. Você imagina, havia muito espaço, todo mundo estava sentado, todo mundo faminto, tudo maravilhoso, estava tudo perfeito, Jesus ali presente, seus discípulos presentes, só faltava uma coisa, o que era? A comida. Você imagina que situação, né? Imagina você convidar um casal para vir na sua casa comer. Você teve um dia altamente atribulado, então você não conseguiu cozinhar nada. Aí o que você faz? Você liga para um restaurante, algum lugar, e pede uma comida, né? Aí você chega em casa, arruma a mesa, arruma a sala, põe tudo bonitinho, os pratos, os talheres, o vinhozinho, tudo bonitinho. O casal chega e você fala, pô, bem-vindo, tal, florzinho na mesa, beleza. Todo mundo senta, começa a papear. Aí toca o telefone, o cara da padaria fala, olha, do restaurante, desculpa, a gente estava levando a comida, mas o carro bateu. E a gente não vai conseguir entregar a sua comida. Tudo pronto, só falta. Era assim a situação de Jesus lá. Estava tudo pronto, só faltava a comida. Só faltava a comida. Imagina isso, que cena. Mais de 5.000 sentados, Jesus, e o que tinha? 5 pães e 2 peixes. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Isso aqui é um negócio impressionante. Jesus começa a alimentar as pessoas como se houvesse comida suficiente para todo mundo. Impressionante. Ele toma os pães, segundo a palavra de Deus fala, né, no versículo 11, deu graças e repartiu. Simples assim. Milagre é uma coisa muito simples. Muito simples. E Jesus o faz com uma naturalidade que impressiona qualquer um de nós. E ele o faz assim. Toma os pães, deu graças, reparte. Ele não faz aparecer a comida do nada. Ele não põe a comida lá assim, tá ok, agora todo mundo vai fazer uma roda, põe a comida aí. Ó Senhor, 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 multiplica! Aí começa a crescer aquele monte de pão e peixe para todo lado assim. Seria incrível isso. Mas ele não faz nada disso. Ele não grita, ele não chama atenção, ele não publica os milagres dele, não põe no Facebook, não põe na internet. É simples. Muito simples como Jesus age. Nenhum movimento, nenhuma palavra brusca,
nenhuma conotação de magia, de coisas do outro mundo, nada disso. O próprio processo do milagre nem é descrito na Bíblia. Ninguém nem sabe como é que foi que aconteceu esse negócio. Não está descrito aqui. Como é que, fisicamente, como que esse negócio aconteceu? Pois o pão, como é que o pão lá dentro se multiplicou? Como que saía? De onde saía? Um do outro? Parecia divisão de célula? Nem fisicamente o milagre é descrito. Porque não é importante. Simplesmente porque não é a coisa mais importante. O milagre genuíno foge de qualquer explicação e descrição. É genuíno e é simples. É realizado com uma naturalidade, uma simplicidade que toca o coração de quem está presente ali. Né? Como tudo tivesse na mais perfeita ordem. Simplesmente Jesus dá graças e reparte pão. Ele vai repartindo a comida, repartindo. Sem parar, inesgotavelmente, os pães e peixes saem da mão de Jesus, dos seus discípulos, e vão para a multidão. Sabe, essa é a primeira escritura em João que fala sobre o sentido da ceia do Senhor, como o Geraldo falou. Jesus é assim, irmãos. Ele consegue alimentar todos nós, como ele conseguiu aqui. Ele pega o pão e distribui. Jesus faz ele, aqui na frente, em João, no mesmo capítulo, João 6,48, ele fala: eu sou o pão da vida. O que Jesus faz? É a mesma coisa. Olha, eu não sei quantos discípulos cristãos existem no mundo. Vamos dizer que exista 1 bilhão de pessoas. Tudo bem. Então Jesus está alimentando 1 bilhão de pessoas. Se hoje à tarde os outros 6 bilhões de pessoas que vivem no mundo se convertessem, Jesus conseguiria alimentar mais 6 bilhões de pessoas. Esse é o Cristo Jesus que a gente conhece. É isso que ele fala aqui, essa capacidade que ele tem de se dar para você. Irmãos, o pão chega a você. O pão chega a mim todos os dias da vida. Jesus vem até nós. Por isso que ele multiplica. Não os pães agora para comer, mas ele multiplica a si mesmo para chegar até nós. É o grande Cristo que consegue ouvir todas as nossas orações ao mesmo tempo, que consegue atingir as necessidades de cada um de nós simultaneamente ou em períodos diferenciados, porque nele há poder, porque nele há amor, porque nele é a presença do Senhor, a presença de Deus. Então tudo está normal. E as pessoas acham muito simples e óbvio comer pão com peixe. E as pessoas começam a receber o pão e o peixe e começam a comer. E não se dão conta de nada. Até agora eles só estão comendo. Olha no versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então Jesus, o evento todo é envolvido numa atmosfera de simplicidade. Você vê, nada de espetacular acontece, né? E Jesus chega no final, ele assume uma postura, né, do homem que faz os milagres, né? Em vez de desperdiçar as coisas, ele dá instruções para os seus discípulos: olha, pega as sobras, guarde as sobras, nada é desprezível. Nada que Jesus faz é desprezível. Nada que Jesus faz na sua vida deve ser descartado. Por mais que a gente fale para nós mesmos: eu não entendo porque isso está acontecendo na minha vida. Eu não entendo porque Jesus permite isso acontecer na minha vida. Eu não sei porque tal situação aconteceu com uma pessoa que eu amava tanto. Eu não consigo entender. Mas a nossa falta de entendimento não deve nos levar a desprezar a ação de Cristo em nossas vidas. Dá tempo, espera. Você vai saber o porquê Deus está agindo na sua vida e na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje de manhã. E Jesus deixa claro: o que eu faço, não despreze, não jogue fora, né? Esse é um bom ensino. Que as experiências que nós vivemos, dos milagres de Cristo em nós, né, não deve tornar-nos esbanjadores dos milagres que Jesus faz na nossa vida.
mas sim guardá-los, considerá-los e agradecer do agir divino que se insere no cotidiano da minha vida e na sua vida. Deus faz milagres incríveis diariamente e a gente não percebe. Não percebe. Deus nos protege e a gente não percebe tantas coisas que Ele poderia nos proteger. Sabe, quando eu vim de São Paulo para cá, domingo passado, a gente veio domingo passado, nós saímos de São Paulo e nós vimos 5 acidentes no comecinho da Fernão Dias. 3 deles aconteceram tipo 30 segundos antes da gente passar. Inclusive o último, a pessoa que se acidentou estava saindo do carro acidentado. E a gente sempre ora: Senhor, afasta o mal da nossa família. Uma oração do Pai Nosso fala: afasta o mal. E eu sempre fico pensando, como Deus protege a gente? Por 30 segundos, por 20 segundos. Ou uma rua que nós íamos virar, de repente falando: não vou por aqui, eu vou por ali. E a gente nem sabe que naquela esquina tinha algo muito ruim te esperando. Mas você não sabe por que você foi para o lado de cá. Mas Deus sabe por quê. Porque Ele conhece e nos protege abundantemente. Então você vê essa experiência na vida deles, né? Do milagre, e Jesus falou: não desperdice nada. Sabe, irmãos, eu quero dizer o seguinte: eu sei que Deus fez milagres na sua vida, você que está nos visitando, eu sei que Deus já fez muita coisa. A pergunta é: o que adianta esse milagre? O que adianta os milagres que Deus faz na nossa vida? Quais são, ou qual é a finalidade do milagre? Milagre não é para publicar no Facebook. Milagre não é para expor. Milagre não é para fazer propaganda de Deus. Milagre não é para dizer que essa igreja tem poder. Hoje se usa o poder do milagre de uma forma que machuca tanto o coração de Deus. Porque Deus não faz milagres para isso. Deus não faz milagres para a nossa igreja ser melhor que a outra igreja. Deus não faz milagres para a gente dizer aqui tem poder e lá não tem poder. Não foi para isso. Por quê? A pergunta é: por que Deus faz milagre na minha vida e na sua? Você que está nos visitando, por quê? Por que Ele está fazendo milagre aqui? Qual é a finalidade? Jesus fala. Segura seu dedo em João 6 e lê comigo João 20. A palavra de Deus, o escritor João, que leu, que escreveu esse evangelho, ele diz em João 20, versículo 30. Jesus, irmãos, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para quê? Para quê? Para que vocês e eu creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Milagres são para converter sua alma, converter seus pensamentos, converter seu coração, converter sua natureza humana. Só para isso. Milagre não é para dizer que nós somos mais espirituais que outros. Milagres não foram feitos para mostrar que esse povo é melhor que esse povo. Milagres não foram feitos para dizer que uma igreja é melhor que outra igreja. Milagres são feitos para que a gente creia em Jesus. Amém. E se o que Deus já fez na sua vida não é suficiente para que você tenha vida em seu nome, eu digo uma coisa: Ele ainda vai continuar fazendo, para que você creia que através dele você vai poder ter vida. Amém. Por isso que Jesus fazia milagres. Não era para chamar atenção para o movimento dele novo. Não. É para que as pessoas crescem nele. Só isso. Por isso ele faz milagre em João 6. Porque ele está querendo converter esse povo. Ele está querendo que esse povo entenda que esse povo deve adorar a Deus
por causa das coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Sabe por que Deus quer fazer milagre, faz milagre na sua vida e na minha vida? Para que a gente reconheça quem Ele é, quem Deus é, e que a gente possa glorificá-lo. E que nós possamos ser um exército, um grupo, uma igreja, uma multidão de gente que faça o quê? Que louve a Deus. Por quê? Porque Deus faz milagres na minha vida. Por isso, eu não vou dizer quais são, eu não preciso ficar contando, eu não preciso ficar expondo em lugar nenhum. Mas eu vou dizer, o resultado disso é: eu sou uma pessoa convertida. Meu coração é convertido, minha mente é convertida. Eu sou uma pessoa diferente. Essa é a finalidade. Se não, não tem finalidade. É o que acontece nessa história. Jesus faz o milagre para trazer eles para perto. Mas esse não é o resultado. Que pena. Isso não acontece nessa história. Eles não acreditam em Jesus, o Messias. E sim no milagreiro, mas não no Messias. É duro. Ele faz tanto e as pessoas não ouvem. Ele faz tanto e as pessoas não entendem. A pergunta é se nós estamos hoje entendendo o que Ele está fazendo na nossa própria vida. Sabe, milagre é para nos converter. E eles não vão transformar esse mundo, o milagre. Mas nós, através dos milagres em nossas vidas, podemos mudar o mundo que nós vivemos. Podemos mudar, nos conduzir a uma vida de completa entrega a Ele. E é nesse momento que a incompreensão egoísta desses homens, e talvez a nossa, desconheça de Jesus. Então, o milagre aqui em João 6 não resulta em fé, mas resulta em egoísmo e satisfação pessoal. E no fim, irmãos, resulta em incredulidade. A gente não vai ler a história, mas se você ler no versículo 26, o que acontece quando Jesus acaba essa multiplicação? Ele se retira. Os discípulos dele vão pegar um barco, e ele vai junto, ele encontra com eles no meio da água, atravessa um lago de 6 quilômetros. Quando ele chega lá, essas mesmas pessoas que comeram desse alimento estão lá do outro lado. Foram atrás de Jesus. Cadê o Messias? Cadê o Messias? E olha o que acontece no versículo 26. Quando eles, no versículo 25, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegasse aqui? Quem está perguntando? Aqueles que ele alimentou lá do outro lado. Lembra disso? Olha o que Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão procurando não porque viram os meus, não viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês querem satisfazer a sua vontade. Vocês não estão aqui por causa da fé. É isso que Jesus identifica no coração deles. É isso que aconteceu com eles. E olha o que acontece aqui, terminando a nossa história. No versículo 14. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Opa, então parece que aqui começa a ter uma mudança, né? Parece que a multidão agora começa a compreender inteiramente o que eles estão experimentando. Realmente houve um milagre aqui. Esse Jesus realizou algo extraordinário diante dos nossos olhos. Agora ainda não o chamam de Messias, mas lembram do que Moisés tinha dito: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti. Então eles começam a achar que é Jesus, né? Então não foi através de Moisés que Deus matou a fome do povo no deserto. Então agora Jesus está matando a fome do povo de novo. Então ele é o profeta, né? E depois agora de ouvirem muitos na sinagoga sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, parece que eles estão entendendo que realmente esse é o profeta que ia vir, que era o profeta prometido que viria para o mundo para libertá-los, tirar eles da prisão que eles estavam. Mas a pergunta é: agora eles reconhecem, sem dúvida é o profeta que deveria vir ao mundo. Ótimo, então alguém aqui é diferente. Mas a pergunta é: será que eles ainda tinham fé? Será que eles ainda queriam mudar suas vidas? Ou só queriam realizar suas vontades? Essa história, esse pedacinho termina no versículo 15.
Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo esperava ardentemente, por quê? Por um rei, que ia libertar Israel da denominação estrangeira. Esperavam, será que esse não é o segundo Moisés? Jesus não é o segundo Moisés que vai libertar a gente? Será que ele não é o novo rei que vai acabar com toda a nossa aflição? Se ele próprio ainda não tem coragem de assumir essa tarefa, então nós, o povo, vamos levantá-lo e nomeá-lo rei. Já que ele não quer, a gente levanta, né? E Jesus, percebendo isso, o que ele faz? Chispa fora, sai. A pergunta é, por que ele foi embora? Por que ele não ficou? O povo estava acreditando nele. Por quê? Sabe, em Jerusalém, Jesus causou muita rejeição e resistência em muitos, com seus feitos e seu testemunho. Você pode ler isso em João 6, João 7, João 8. Pessoas começaram a odiá-lo. A Bíblia fala que eles começaram a criticá-lo. Na história para frente. Mas agora estão se acotovelando e gritando: rei, 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 vamos nomeá-lo. Nosso rei, como a palavra fala, vamos nomeá-lo, vamos nomeá-lo como rei. O rei que faz, o rei que convém, o rei que faz milagres, o rei que vem suprir minha necessidade. Era um povo que queria um rei, mas não era um povo que queria um Senhor. Seus corações não estavam quebrantados, não estavam prontos para se entregar a Cristo. Reconhecem a sua soberania, talvez sua divindade por ser um profeta, mas queriam que ele suprisse suas necessidades. Lembra? Eles viram Jesus fazendo milagres e foram correndo atrás dele. Quando chegaram naquele gramado enorme, Jesus senta e faz o quê? Outro milagre. Supre outra necessidade deles. O que acontece? Agora vamos levantar esse cara, meu amigo. Quem que não quer um rei que vai suprir tudo o que você deseja? Quem não quer alguém na sua vida que vai dar tudo o que você deseja? Que vai te proteger, que vai fazer milagres, que vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Agora estão lá se acotovelando, chamando Jesus para ser rei. O rei que eles querem que ele seja, vem para suprir o que eles desejam. Ao contrário do que Jesus veio. Jesus não veio para suprir o que você deseja. Jesus veio para trazer o que o Pai dele acha que eu e você precisamos. Vai ter alguns milagres? Vai. Mas muitas coisas, irmão, você não vai receber nenhum do que você acha que você deseja. O que você realmente acha que é importante na sua vida. Mas o que eles queriam era isso, que era importante na vida deles. Esses homens queriam ser supridos nas suas necessidades. Queriam um reino onde o rei iria servi-los. Onde o rei ia fazer a vontade deles. Onde o rei ia fazer tudo o que eles queriam. Tudo o que eles queriam. É um reino que não é de Deus. É um reino dos homens que querem ser servidos por Deus. Por isso Jesus se retira. Porque Jesus sabe uma coisa, irmãos. No reino dele só pode entrar quem nascer de novo. Amém. Ele fala isso em João 3 para Nicodemos. Por essa razão, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso não sou eu que falo, está em João 3 para Nicodemos, um homem maduro, experiente, vivido na fé, na teologia. Ele fala: Nicodemos, se não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. E aqui Jesus está dizendo: o reino que vocês querem não é o reino que Deus quer oferecer para vocês. Não é o reino de Deus. Então ele obtém uma resistência desses homens. E aí Jesus se retira novamente sozinho. Por quê? Porque esses homens não creram nele. Que pena. Tanto milagre,
tanto esforço, tanta caminhada, tanta ida a tantos lugares. No fim, eles não creram. A pergunta dessa história para nós é para nós hoje. Se nós estamos aqui hoje de manhã dispostos a receber o que queremos, ou estamos prontos a receber o que Deus deseja dar para nós? O mundo, as igrejas, até as igrejas, já estão construindo: venha para a igreja que vai dar o que você precisa. Lá em São Paulo tem muitas delas. Há muitos grupos religiosos que dizem: venha para receber o que você precisa. E a gente está criando uma cultura religiosa que é: eu vou na igreja e vamos ver se essa igreja é o que eu preciso. É isso aqui. É João 6. Pessoas buscando o que elas queriam. É a mesma história. É a mesma história. E a pergunta é: qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser a nossa resposta? A resposta deles era: nós queremos um rei que vai dar tudo o que nós precisamos. Está aqui na Bíblia. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a história que eu e você vamos escrever no nosso livro da vida? Quando enterrarem a gente, colocarem a gente no caixão, qual vai ser a nossa história? Aqui jaz, aqui morreu um homem que veio para receber e fazer a vontade de Deus, ou aqui é um homem que procurou um Deus para fazer as suas vontades? Quem somos nós nessa história? Jesus tem vindo ao meu encontro e ao seu. O que nós queremos? Um rei para suprir o que você deseja? Ou você quer um Senhor na sua vida para te conduzir aos céus? Sabe, nessa história tem muitas coisas que a gente pode se encaixar. Muitas coisas que a gente pode meditar sobre a nossa vida. Mas no fim, irmãos, que Jesus está chamando o povo, e ele faz isso em João 6, e depois ele encontra esse povo de novo, no versículo 25, 26 e 27, ele fala: olha, sabe o que eu estou procurando em você hoje de manhã? Ele fala no versículo 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que o enviou. O que Jesus está buscando em você hoje de manhã, irmãos? Fé. O que ele busca em mim? Fé. E a fé vai me fazer submeter à vontade dele, fazer a vontade dele, ser discípulo dele, ser um seguidor dele, pela fé. Sem fé, nem eu, nem você podemos agradar a Deus. Irmãos, que hoje de manhã nós possamos refletir sobre a palavra do Senhor, refletir sobre essa história, onde nós estamos, quem somos, o que pensamos sobre essa história, mas principalmente o que nós vamos fazer com essa história em nossas vidas. Meu desejo, você sabe quais são, mas principalmente, irmãos, o desejo de Deus é conduzir você para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. Que a palavra de Deus guie você. Jesus seja meu Senhor. Quando eu me perder nas emoções e eu tiver um momento de lucidez, eu vou gritar: Jesus, seja meu Senhor. Quando eu passar por uma dificuldade de saúde e eu não conseguir orar e nem pensar, que Deus me dê lucidez para dizer, nesse momento, Jesus seja o meu Senhor. Quando eu estiver passando dificuldades com a minha família, com meus filhos, que eu vou lembrar: Jesus, seja o meu Senhor, que eu vou levar minha vida, meus pensamentos, meu caráter, minha alma para lá. Às vezes não vai ser fácil, mas eu sei que é lá que eu vou encontrar a resposta, e é lá que Deus sempre vai te acolher e te dar as respostas. Deus te abençoe, amo muito vocês. Que Jesus seja o Senhor todos os dias da nossa vida. Vamos lá. Senhor, te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de reunirmos como igreja e podemos ler sua palavra. Pai, essa história é fascinante, de ver Jesus encontrando uma multidão, um desejo tão grande de levar a fé, a palavra, a mensagem, a salvação. Jesus tão simples, milagres tão simples, coisas maravilhosas que ele fez, e infelizmente ele mesmo percebe que no coração deles não há fé. Há tanto egoísmo, tanta vontade de realizar seus próprios desejos, saciar suas vontades, e Jesus se retira
porque ali não encontrou a fé. Pai, nossa oração, que cada um de nós, que Jesus possa encontrar fé em cada um de nós. Fé nos nossos corações, firmeza na palavra do Senhor, e que Jesus continue sendo o Senhor de nossas vidas todos os dias. Minha oração é que os amigos que estão aqui hoje de manhã, visitando a igreja, conhecendo, queremos agradecer muito o Senhor ter os trazido até aqui, porque o Senhor Jesus afirma em João que o Senhor Deus conduz as pessoas até Cristo, que elas possam estudar a sua palavra, conhecer o Cristo, entender qual a mensagem dele, para que a palavra penetre no coração e converta os corações, as mentes e as almas, para que no fim mais e mais pessoas, ao amanhecer e durante o dia e a noite, possam ser homens e mulheres que glorificam, cantam e adoram o Senhor. Que sejamos um povo de adoradores verdadeiros, de fé verdadeira, por um Jesus verdadeiro em nós. Muito obrigado. Obrigado pelo amor de Cristo, a paciência dele, a sabedoria e a maneira que ele penetra de maneira tão simples e profunda em nossas almas, para que nós o encontremos com nossa fé todos os dias da nossa vida. Oramos tudo isso em nome dele. Amém. Obrigado.